Vamos lá. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, manter a sua Bíblia aberta aí no livro de Gênesis, tá? Porque a gente vai percorrer um pouco as Escrituras Sagradas, e o livro de Gênesis, especificamente ali os capítulos 1 e 2, serão a base para a nossa meditação nessa noite. Mantenha a sua Bíblia aberta em Gênesis, a gente vai já falar em alguns textos aqui específicos, mas antes a gente vai orar novamente. É para que Deus continue nos abençoando. O Vênio também orou, a gente vai orar novamente para que de fato haja a iluminação do Espírito Santo na nossa vida nessa noite. Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento aqui, por essa oportunidade. Pai, obrigado porque nós sabemos, Pai, que nós fomos ministrados, Pai, de diversas formas aqui até o momento. Tenho falado, Pai, que nós somos ministrados através de um sorriso, de um abraço, de uma boa noite, de um aperto de mão. E muito obrigado, Pai, porque o Senhor se expressa de diversas formas, Pai. E o Senhor demonstra o teu amor por nós através do nosso irmão e da nossa irmã. E, Deus, nesse momento, Pai, te pedimos também que o Senhor continue ministrando aos nossos corações, nesse momento especificamente através da meditação da Tua Palavra, que haja iluminação, Pai, do Teu Espírito Santo aos nossos corações e à nossa mente, Pai. Deus, que minha vida aqui seja apenas um instrumento em Tuas mãos, Pai, porque todos nós somos falhos, pecadores, Pai, mas estamos aqui obedecendo, Pai, a Tua direção, e que de fato, Pai, a Tua Palavra possa fluir em nossos corações, assim como tem fluído em minha vida, Pai. Eu quero e desejo que flua, Pai, nos corações de cada um aqui presente, Deus. Deus, acalma o nosso coração, Pai. Tira toda a preocupação, toda a ansiedade que, se porventura, possa estar nos atrapalhando nesse momento, para que nosso coração e a nossa mente seja totalmente, Pai, concentradas, Pai, fixadas na Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje, eu quero falar um pouco sobre o nosso legado no Éden, no Jardim do Éden. Você que acessou o link aí da transmissão já está ciente do tema, e de fato o tema é nosso legado no Éden. E para a gente poder iniciar essa conversa e refletir sobre o nosso legado no Éden, antes é necessário a gente pensar sobre um assunto extremamente importante, no sentido de considerações, no sentido de considerá-lo na nossa vida cristã, e ao mesmo tempo preocupante. E é um tema que todos nós cristãos encaramos, e durante a nossa caminhada com Jesus a gente se depara, a gente encara esse tema diariamente na nossa vida, que é o pecado. O pecado, na vida do cristão, de fato, é um grande desafio. A gente enfrenta ele constantemente, diariamente. Inclusive, 1 João vai dizer que aquele que não tem pecado faz de Deus um mentiroso. Ou seja, todos nós somos pecadores. Não há ninguém isento, infelizmente, dessa contaminação que é o pecado. E o pecado, ele está arraigado dentro de nós, aliás, de todos os seres humanos. O pecado, ele está presente em todos os seres humanos, e dificilmente a gente tem a capacidade de dimensionar e perceber a devastação que ele causa no mundo. A gente tem algumas evidências, a gente vê com os nossos olhos, a gente vê, de fato, as consequências acontecendo, mas a gente mapear todas as consequências devastadoras geradas pelo pecado é muito difícil. Mas ele está presente. Inclusive, ele é quase, no nosso dia a dia, muitas vezes se apresenta de forma sutil. Não é verdade? O pecado, muitas vezes, ele vem de forma sutil e a gente vive lidando com ele diariamente. Mas, embora seja difícil a gente mapear todas as consequências que o pecado gera em nós e na humanidade, no ser humano, nós sabemos que a maior consequência do pecado
é a morte. Inclusive, Romanos 6, 23, ele vai falar exatamente isso, que o salário do pecado é a morte. Então, de todas as consequências, a morte eterna, e quando nós falamos sobre morte eterna, nós também estamos nos referindo à morte espiritual, à separação eterna do ser humano com Deus. Então, a consequência maior do pecado é a morte. E para nós que somos cristãos, nós que temos a consciência dos efeitos destrutivos do pecado, a gente encara isso como um grande desafio, é como se fosse matar um leão por dia. É um conflito. Tanto é que o livro de Gálatas, no capítulo 5, 17, vai dizer exatamente isso, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Olha que Paulo está explicando aqui que nós estamos lidando constantemente com esse conflito, com essa luta. Existe uma luta, existe um conflito, a carne deseja uma coisa, o espírito deseja outra. E isso, infelizmente, nós lidamos constantemente na nossa vida. Que inclusive o próprio apóstolo Paulo, ele relata em Romanos 7, do versículos 15 ao 19, esse dilema que ele encarou durante a sua vida. E olha só que interessante que o texto fala. O próprio apóstolo Paulo expondo, compartilhando, relatando esse dilema, esse conflito que ele também viveu durante a sua vida e vivia. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Olha só, o próprio, então, apóstolo Paulo compartilha aqui de forma aberta o seu conflito, a sua luta contra os desejos da carne frente aos desejos e à vontade do Espírito. No livro de Gênesis, nós aprendemos que o pecado, ele surgiu no mundo através da desobediência de Adão e Eva. No momento que eles comeram o fruto proibido, um fruto que era protegido por Deus, Deus tinha direcionado eles que não eram para eles comerem do fruto. E eles comeram, desobedeceram a Deus e houve a queda do ser humano. Mas também é importante ressaltar que não é apenas porque o primeiro casal do Jardim do Éden, comeram um fruto proibido, que o pecado surgiu no mundo. Mas antes, despertou neles, com certeza, um desejo muito mais profundo, o desejo de ser igual a Deus. O desejo de ser conhecedor do bem e do mal. Isso foi o que motivou o primeiro casal a desobedecer a Deus, o desejo de ser igual a Deus. O desejo de ser igual a Deus e o desejo, consequentemente, de conhecer o bem e o mal. E também, lá em Gênesis, no capítulo 3, dos 5 ao 6, acompanha aí, aqui na tela ou na tua Bíblia, que diz o seguinte, fala exatamente sobre esse momento onde o fruto, a desobediência acontece, e também deixa clara a motivação do casal que comeu desse fruto proibido. A partir do versículo 5 do capítulo 3, diz o seguinte: Deus sabe que no dia em que dele comerem, no caso a serpente dizendo isso a Eva, comerem o fruto proibido, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal.
Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. E aqui acontece a queda. Aqui acontece a desobediência. Aqui o pecado entra no mundo. É nesse momento onde é estabelecida uma separação entre o ser humano e o seu Criador. A comunhão entre o primeiro casal e o seu Deus foi quebrado nesse momento pela sua desobediência. E em suma, o pecado nos separou da comunhão com Deus, nos separou de nós mesmos, nos separou também das pessoas que nos rodeiam e do restante da criação. O pecado nos separou do nosso Deus Criador, nos separou de nós mesmos, das pessoas que nos rodeiam e de toda a criação de Deus. E também nos tornou incapazes. Eu quero que vocês prestem bem atenção nessa frase, que isso vai fazer muito sentido durante a nossa ministração aqui, a nossa conversa. Ele nos fez incapazes de discernir o que é bem e o que é mal. O que é bom, o que é ruim. Antes do pecado, o ser humano não tinha essa noção. Antes do pecado entrar no mundo, ele não tinha essa necessidade de se esforçar para ver se aquilo é bom ou aquilo é ruim. Mas a partir do momento que eles comeram do fruto proibido, desobedeceram ao seu Criador, a Deus, e passaram a ser conhecedor do bem e do mal, nós sabemos que, olhando hoje, obviamente, para o nosso tempo, que isso foi um grande peso, porque nós não temos a capacidade sozinhos de discernir o que é bom, o que é ruim para nós. Inclusive, em Gênesis 3:22, vai falar exatamente sobre isso, quando Deus olha para aquela atitude do casal e fala assim: agora eles se tornaram como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Esse, claro, é um breve resumo de como o pecado entrou no mundo. E eu tenho certeza aqui que vocês já tinham conhecimento disso. Isso aí a gente aprende desde pequeno, desde os nossos primeiros passos como cristãos, nós aprendemos como o pecado entrou no mundo, através da desobediência do homem, da mulher, do fruto proibido. Mas também é interessante a gente estender essa compreensão do pecado numa esfera prática. E buscar entender que o nosso legado, o legado do Éden, ele tem elementos importantes ali, que nós precisamos resgatar. Nós precisamos revisitar e buscar se aproximar deles. E também, quando nós pensamos na esfera prática dessa análise do pecado, da história de como o pecado entrou no mundo, nós também analisamos como o pecado nos afastou das bênçãos originais. Como o pecado nos afastou de tudo aquilo que Deus estabeleceu na sua criação. Como nós nos distanciamos de Deus, como nós, de fato, deixamos o pecado assumir o controle da nossa existência. Então é interessante a gente fazer esse exercício, a gente sair só do contexto conceitual, daquilo que nós sabemos de forma quase decorada,
e também começar a analisar os efeitos desse pecado na nossa vida atual, na minha e na sua caminhada cristã. E aí, falando especificamente sobre o Éden e o legado do Éden, é justamente isso que nós tínhamos antes do pecado. Nós tínhamos essa comunhão com Deus, nós tínhamos liberdade, nós não tínhamos vergonha. Era exatamente isso que nós tínhamos antes do pecado. E quando também a gente analisa as condições da criação de Deus antes do pecado, a gente percebe que o eixo central de toda a criação de Deus era a comunhão. A comunhão do ser humano com o seu Criador. Então, quando a gente olha para Gênesis 1 e 2, a gente precisa sempre colocar na nossa cabeça que ali existia uma comunhão perfeita entre o ser humano e o seu Criador. Entre o ser humano e Deus havia uma comunhão perfeita. E além disso, Deus também nos criou com alguns propósitos importantes que nós vamos inclusive também refletir hoje, daqui a pouco. Foi também um ponto que eu trouxe hoje pela manhã, dos 3 legados que nós recebemos, nós temos no Jardim do Éden. Aqueles que estavam pela manhã já sabem, mas eu vou frisar aqui novamente e ressaltar. E lá no Éden, no capítulo 1 e 2, além dessa comunhão com Deus que nós tínhamos, a Bíblia vai relatar também que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E dessa imagem e semelhança de Deus, existem 3 legados que infelizmente o pecado manchou. 3 legados que Deus estabeleceu no Jardim do Éden, no capítulo 1 e 2, que a partir do capítulo 3, quando o pecado entra no mundo, esses legados são distorcidos, são manchados. E o primeiro legado diz respeito à nossa identidade. Lá no Jardim do Éden, no capítulo 1 e 2, Deus estabeleceu princípios, valores, deixou legados. E o primeiro legado que ele deixou foi a identidade. E aí eu quero que você leia o Gênesis 1, versículo 27, que diz o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Esse primeiro legado que nós recebemos no Jardim do Éden tem a ver com a nossa identidade. Ou, para outros, caráter. E esse legado está diretamente relacionado também à nossa imagem e semelhança de Deus, como o próprio texto vai dizer. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós carregamos o fôlego de Deus em nós. Nós temos um ponto de origem, um ponto de partida. Deus nos criou com uma identidade. Nós não estamos no mundo à deriva. Nós não fomos criados de forma aleatória. Não, Deus nos criou com uma identidade. E guarde muito isso no teu coração. Deus nos criou com uma identidade. O segundo legado é acerca da vocação. E acompanhe também o versículo 28 do capítulo 1 ainda, que diz o seguinte: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E no capítulo 2, versículo 15, também vai falar especificamente sobre essa vocação. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e
cultivá-lo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Isso diz respeito ao propósito que Deus estabeleceu para nós, de a gente governar e cuidar da sua criação. Novamente, lá em Gênesis capítulo 1 e 2, Deus também estabeleceu o legado da vocação. Deus nos chamou para nós cuidarmos, governarmos a sua criação. Em outras palavras, quando Deus nos criou, Ele tinha claro o que nós faríamos durante toda a nossa vida. Governar e cuidar da nossa criação, da criação que Deus fez. A vocação está relacionada a isso, ao propósito de governar e de cuidar o mundo que Deus criou. E um terceiro legado também, que é visto ali nos primeiros capítulos de Gênesis, especificamente 1 e 2, que é o legado do relacionamento. E aí acompanha comigo o capítulo 2, versículo 18, que diz o seguinte: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Embora é comum a gente ler esse texto e automaticamente relacionar isso a casamento, não é verdade? E não há nada de errado nisso. De fato, inclusive no versículo ali mais adiante, 24, por exemplo, vai dizer que por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. De fato, tem a ver com relacionamento. Mas é importante a gente ir um pouco mais além e entender o conceito disso aqui. Deus quis dizer, ele estava estabelecendo, estava instituindo a família. E também, Deus estava falando assim: olha, eu não quero que o ser humano viva isolado. Eu não quero que o ser humano viva na solidão. Não, Deus nos criou para vivermos em comunidade. Deus nos criou como seres relacionais. E isso é um legado que nós temos do Jardim do Éden. O projeto original de Deus. Dos 2 primeiros capítulos de Gênesis. Então Deus nos criou com uma identidade. Esses são os 3 legados que nós identificamos no livro de Gênesis, no projeto original de Deus. Deus nos criou com uma identidade. Nós somos formados à sua imagem e semelhança. Deus nos criou com uma vocação. Não estamos aí no mundo de forma aleatória, sem um propósito de vida. E Deus nos criou para nos relacionarmos, para vivermos em comunidade. Deus não quer que nós vivamos na solidão. Esses são os 3 legados que estão presentes no Jardim do Éden. E agora, trazendo um pouquinho para os nossos dias atuais, a gente percebe que a queda do homem distorceu a imagem de Deus, deformou a imagem de Deus que o próprio Deus estabeleceu em nós. O ser humano carrega uma imagem deformada. E essa deformação ocorreu por conta do pecado. E se nossa imagem foi deformada pelo pecado, todos os outros legados que Deus estabeleceu no seu projeto, no Jardim do Éden, foram comprometidos. A nossa identidade foi comprometida. O pecado comprometeu. A nossa vocação foi comprometida. O pecado comprometeu. E os nossos relacionamentos, a nossa vida comunitária, a nossa vida em comunidade também foi comprometida pelo pecado. Então veja que, de fato, o pecado tem uma ação devastadora. E hoje, o ser humano, infelizmente,
colhe desse pecado, dessa queda do homem, do primeiro casal. Hoje nós colhemos. O ser humano, por exemplo, não reconhece a sua identidade. Não é capaz de discernir o que é bom e o que é ruim. O ser humano não vive na autenticidade diante da imagem e semelhança de Deus. E quanto menos nós somos autênticos à imagem e semelhança de Deus, mais a iniquidade avança no mundo. Quanto mais a gente se afasta do legado do Jardim do Éden, mais o pecado vai avançando. E aí de manhã também eu citei alguns exemplos aqui de algumas consequências que a gente vê na nossa sociedade. Por exemplo, a questão da identidade. Nós ouvimos bastante sobre crise de identidade na juventude. Tenho certeza que vocês já ouviram isso, entre jovens e adolescentes. Mas tem uma novidade. O mundo vive uma crise de identidade global. As pessoas, jovens, adolescentes, adultos, idosos, estão vivendo uma crise de identidade. E por que isso? Porque nós estamos sendo expostos a diversos tipos de valores, a diversos tipos de princípios, se eles bons ou ruins, mas sim a diversos tipos de ensinos. Ou, para uma linguagem mais atual, a diversos tipos de conteúdos. Nós estamos sendo expostos a tudo isso. E isso confunde a cabeça e o coração do ser humano, gerando uma crise de identidade. Eu não sei se você chegou aqui nessa noite vivendo essa crise de identidade. Talvez muitos aqui que estão presentes estão vivendo isso na sua vida. Talvez duvidando da sua fé. Talvez enfrentando dilemas que muitas vezes não são respondidas por meios que você tem buscado respondê-las. Mas o que nós sabemos é que lá no Éden, Deus já estabeleceu uma identidade de nós. E nós precisamos voltar para lá. Nós precisamos resgatar esse legado. Nós precisamos se aproximar do projeto de Deus. Outra questão também é a questão do chamado, da vocação. E isso a gente não precisa se estender muito, a gente vê facilmente pessoas sem propósito de vida, sem sentido, sem uma motivação para viver. E não foi isso que Deus estabeleceu. Não é isso que passa no coração de Deus. Outro exemplo também, agora especificamente sobre as relações, os relacionamentos, a vida em comunidade, e também eu não preciso estender muito nesse aspecto, é que nós vemos aí na nossa sociedade, por exemplo, famílias desestruturadas. Pais que matam filhos, filhos que matam seus pais, traições, abandono e tantas outras coisas dentro da sociedade, no nosso mundo, fruto, ou melhor, consequência da queda do homem. Consequência do pecado que aconteceu no Éden. E eu poderia estender a muitos exemplos aqui da nossa sociedade, e se a gente for, inclusive, resumir isso, a gente com certeza chegaria à conclusão que o que nós vemos hoje no mundo não reflete a imagem, não reflete o caráter de Deus.
As coisas que acontecem no mundo, que estão acontecendo, que estão evoluindo, não reflete o que Deus desejou um dia. A violência não faz parte do caráter de Deus. A mentira não faz parte do caráter de Deus. E tantas outras coisas que eu poderia citar aqui não fazem parte da imagem e semelhança de Deus em nós. E todas as vezes que nós se aproximamos do pecado, todas as vezes que nós deixamos o pecado assumir o controle da nossa vida, nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos do legado que Deus estabeleceu no Jardim do Éden. E talvez você deve estar se perguntando, e como a gente faz para mudar isso? Eu entendi, Jonathan, que no Éden nós recebemos alguns legados. Nós tínhamos comunhão com o Deus Criador, nós tínhamos uma identidade, nós tínhamos uma vocação, nós tínhamos relações saudáveis, famílias saudáveis. E eu sei também, Jonathan, que o pecado manchou tudo isso, distorceu, prejudicou o projeto que Deus estabeleceu. Como que a gente faz para mudar isso, então? Como que a gente faz para tomar uma nova direção? E embora o pecado continue prejudicando a comunhão do ser humano com o seu Criador, com Deus, o nosso Deus não nos deixou à deriva. Ele não nos abandonou. Ele enviou seu Filho Jesus, seu único Filho, para redimir a sua criação. Jesus, Deus não nos abandonou. Deus não abandonou a sua criação. Sim, nós estamos vivendo dias terríveis. Sim, nós vivemos uma sociedade ruim, pecaminosa, onde a iniquidade tem avançado diariamente, mas Deus não abandonou a sua criação. Deus não nos abandonou, não te abandonou. Deus, Ele tem um plano, e um texto que eu gosto muito, e está lá em Efésios 1:10, vai falar especificamente, aliás, Efésios capítulo 1, dos versículos 7 ao 10, vai dizer o seguinte: nele, no caso Jesus, temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, preste bem atenção nessa última parte aqui, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então Deus tem um plano. É em Jesus que nós encontramos o caminho para resgatarmos o nosso legado do Éden. É em Jesus que todas as coisas acontecem, são restauradas, tanto as celestiais quanto as terrenas. É em Jesus que nós encontramos de fato esperança. É em Jesus que nós encontramos uma direção para a nossa existência. É em Jesus. Jesus, Ele é nosso modelo supremo. Jesus precisa ser a nossa referência. É nele, é a partir dele, é por meio dele que nós encontramos o caminho de volta para o nosso lar. É a partir dele que nós restabelecemos a nossa comunhão com o Criador. Restauramos a nossa imagem e semelhança que está em nós. A imagem e semelhança dele em nós. E resgatamos o nosso legado do Éden. E é somente por meio dele também
que nós recebemos o perdão. E é somente por meio dele também que nós somos justificados. Um outro texto também que eu gosto muito é Romanos capítulo 5, 17 ao 19, que diz o seguinte: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, lá no Éden, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão justos. Olha só que incrível, que lindo o contraste que o apóstolo Paulo traz aqui para nós. Ele faz menção do pecado original, da queda do homem, que por meio de um único homem o pecado entrou, a transgressão entrou no mundo, mas é por meio também da obediência de um outro homem, esse homem chamado Jesus, nós recebemos o perdão, nós recebemos a graça de Deus, nós somos justificados, a nossa identidade é restaurada, a nossa vocação é restaurada, é por meio dele que os nossos relacionamentos são restaurados, e nós precisamos realmente, de fato, anunciar isso para o mundo. Olha, você que se perdeu na sua identidade, você que está aí procurando se encontrar na sua existência, eu tenho um caminho para você. Jesus. Porque quando você olha para Jesus, você olha o caminho de volta para o lar. Quando você olha para Jesus, você olha para o modelo supremo de vida, de como viver essa vida na terra. E mais, quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos sentido e propósito para a nossa existência. O nosso chamado, a nossa vocação é restaurada. E mais, quando nós olhamos para Jesus, os nossos relacionamentos são restaurados. Jesus é o nosso modelo de vida. Jesus é o caminho que nos leva até o Éden. O projeto original de Deus. Diante disso, são necessárias duas atitudes. Primeiro, nós precisamos tomar consciência e reconhecer que nós não somos capazes de discernir o que é bom, o que é ruim para nossas vidas. Sabe o que isso significa? Não tente assumir o controle da sua existência. Não tente criar sua própria agenda. Não pense que você é capaz de se afastar do pecado por conta própria. Não pense que você é capaz de voltar ao caminho ou voltar ao lar do Éden por suas próprias forças. Não, nós não somos capazes de discernir o que é bom, o que é ruim para nós. E aí, para você que talvez já é cristão, eu tenho um aviso, ou melhor, um recado. Deixa Deus assumir o controle da sua vida. Você tem lutado constantemente contra o seu pecado,
contra as suas ações pecaminosas, mas experimente deixar Deus assumir o controle da sua vida. Experimente reconhecer que você não é capaz de escolher o que é bom. Essa capacidade só acontece por meio do Espírito Santo. O ser humano lá no Éden recebeu a possibilidade, ele obteve o conhecimento do bem e do mal, mas ele não sabe o que fazer com isso. E é só Jesus, o Espírito Santo, para nos direcionar. E também você que talvez não é cristão, você que luta com os seus dilemas, faça esse mesmo caminho. Reconheça que você não é capaz de mudar nada na sua vida, na sua família. E entregue diante de Deus os seus dilemas. Porque você não tem a capacidade de tomar decisões certas. É só através do Espírito Santo. Reconheça que você é incapaz de discernir o bem e o mal. Essa é a primeira atitude. E a segunda atitude é fazer de Jesus o nosso modelo e referencial de vida. Novamente, um recado para você cristão e para você que não é cristão. Talvez você que é cristão, que um dia tomou consciência de Jesus na sua vida, e você tem tirado ele da sua vista. Ou seja, você tem se afastado do referencial que nós encontramos em Jesus. Talvez essa seja uma noite de você reestabelecer essa comunhão com o teu Criador, com o Deus que criou todas as coisas. E voltar a olhar para Jesus como um modelo de vida, segui-lo como um modelo de vida, mudar sua forma de agir com as pessoas, seu comportamento, olhar para Jesus como um referencial para a sua existência. E para você que talvez não é cristão e está ouvindo essa mensagem, seja aqui presencialmente ou aí pelo YouTube, a atitude que Deus requer de você é a entrega da sua vida. Enquanto você tentar assumir o controle da sua vida, você vai se perder. Você não vai encontrar uma direção, você não vai ter clareza nos teus caminhos, mas a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, Deus passa a ter o controle. E aí o próprio Deus, através da intervenção do Espírito Santo, vai te direcionando o caminho. Vai te mostrando assim, olha, isso aqui não está legal, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui vai. É assim que acontece. A caminhada com Jesus, ela flui dessa forma. Reconheça Jesus na sua vida e assuma Ele como um modelo de vida.